1. Vamos executar para ver se funciona. E vamos lá, vamos dizer que o nosso vetor tem 5 elementos, para a gente poder acompanhar direitinho. Vamos ver aqui os elementos que eles... Vamos adicionar os elementos. Não precisa ser na ordem, mas tudo bem. Coloquei os elementos na ordem, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui o vetor recebido, 1, 2, 3, 4, 5. Está aqui na ordem inversa. Ele imprimiu na ordem inversa, imprimiu o colchete abrindo, imprimiu os números 1 a 1 e depois imprimiu o colchete fechando. Então, nosso algoritmo funcionou corretamente. Se quiser testar mais uma vez, vamos lá, vamos testar mais uma vez. Vamos colocar aqui 10 elementos. Vamos colocar aqui 23, 45, 11, 12, qualquer que seja a ordem que eu colocar, é importante. Os elementos que eu coloque. E aí, continua. Bom, tá aí o vetor na ordem que eu coloquei, 23, 45, 11, 12, 45, 21, 98, 3, 2, 3. E a ordem inversa, ou seja, ele vai para frente, 3, 2, 3, 98, 21, 45, 12, 11, 45, 23. Então, o nosso algoritmo funcionou corretamente. É uma forma de fazer, mas o Python já tem uma função, você não precisa implementar esse algoritmo toda vez. Basta que você use, se você tem um vetor, por exemplo, 2, 3, 4, basta que você use a função reverse. E aí você tem 4, 3, 2, 1. Não precisaria, na realidade, fazer o algoritmo, porque o Python já tem a função reverse, que já faz isso para a gente. Mas foi um bom exercício para entender a lógica. Voltando aqui nas transparências, vamos ver aqui qual é o próximo exercício. Nosso próximo exercício é encontrar um elemento em uma lista. Isso significa fazer uma pesquisa, comparar o elemento com todos os elementos da lista, e até que esse elemento que eu estou comparando seja igual a um elemento da lista. Quando for guardar esse valor, ele guarda a posição em que o elemento foi encontrado. Essa é a forma de fazer uma pesquisa linear, uma pesquisa exaustiva linear, onde eu vou testar todos os valores para encontrar o que eu quero. Então vamos lá, esse é o nosso problema 22. Está aqui o nosso programa 22, ele é igual aos outros até aqui. Aqui é só para receber os dados, receber o vetor. Bom, depois que ele recebe o vetor, ele vai, aqui embaixo ele vai pedir o elemento procurado. Então o elemento procurado, ele recebe do teclado o elemento a localizar. Aqui tem uma função nova que eu estou usando constantemente, que é o raw input. Eu estou usando a função int e raw input. Essa função ela é válida até a versão 2.5 ou 2.6 do Python. A versão 3 não tem mais essa função. No entanto, ela aqui está para ilustrar apenas uma entrada de dados, onde o Python não vai procurar interpretar o que foi digitado para ele. Ele vai repassar para frente, na forma de uma string, tudo que foi digitado, sem qualquer tipo de tratamento. E quem recebe essa string é o int, que vai pegar essa string e vai transformar no número inteiro e repassar para o elemento. Então isso é uma outra forma, um outro tipo de input. Fique à vontade para usar, se você estiver usando a versão 2.5 ou 2.6 do Python, fique à vontade para usar o raw input. Se você estiver usando a versão 3.1, então esqueça, passe direto para o input, como a gente já estava utilizando nos outros programas. Então vamos lá, fazemos igual a zero e colocamos aqui a posição é menos 1. Quer dizer, a posição menos 1 é um valor que a gente associa à variável posição. Esse menos 1 nós sabemos que, teoricamente, não faz parte lá das posições que nós vamos pesquisar no nosso vetor. Então é simples. Ele já tem guardado aqui, nessa variável, quando ele chega aqui, um valor para o elemento procurado. E guardou na variável posição o valor menos 1. Aí ele vem. O i também é igual a zero para ser a variável que eu vou usar no meu laço. Então, enquanto o i for menor do que o comprimento do vetor, o que ele faz? Ele compara se o elemento procurado é igual ao vetor em si. Ou seja, cada vez que o i mudar de valor, ele vai comparar de novo o vetor em si, o elemento do vetor, com o elemento procurado. Caso isso aqui seja verdade, ou seja, o elemento procurado é igual ao vetor em si, ele executa esse comando embaixo. O que é esse comando? É colocar na variável posição o valor de i, ou seja, guardar a posição em que o elemento procurado foi encontrado.
Depois ele faz o i igual a i mais 1 e ele continua esse laço. Ele fica aqui dentro desse laço. Quando ele terminar esse laço, ou seja, ele comparou todos os vetores, e a posição em si vai ser a última posição em que ele encontrou aquele elemento. Óbvio, se o elemento estiver repetido no vetor, ele vai guardar a última posição em que ele foi encontrado. Bom, a seguir ele termina o programa executando o print vetor recebido igual a vetor. Seguinte, print elemento procurado igual a elemento procurado. Aí ele vem e testa. Se a posição for igual a menos 1, o que acontece? Se a posição for menos 1, porque ele não chegou a usar esse comando aqui. Se ele não executou nunca esse comando aí, significa que ele nunca encontrou o elemento. Então, ele imprime elemento não encontrado. Se não, é o else aqui. Se não, ele imprime o elemento foi encontrado na posição. Então, é aí que está o pulo do gato no nosso programa. Quer dizer, a dica é só guardar na posição. Ou ela tem a valor menos 1, quando o elemento não foi encontrado, ou ela tem um valor qualquer, e esse valor qualquer é exatamente a posição em que o elemento foi encontrado. Vamos sair, vamos executar. Então vamos colocar aqui 5 elementos, vamos colocar aqui, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 7. E vamos ver agora qual elemento nós queremos localizar. Vamos supor que nós queremos localizar o elemento 4. Então, o vetor recebido foi esse. O elemento procurado é o 4, ele foi encontrado na posição 1. Lembre-se que a primeira posição é a 0. Então, na 0, a posição 1 está aqui, o 4. Perfeito, corretíssimo. Vamos executar de novo. E vamos pedir 10 elementos. Vamos colocar aqui valores aleatórios. E vamos repetir. Agora vamos perguntar qual elemento a ser procurado. Observe que existem alguns elementos repetidos, mas não vamos procurar qualquer um, não importa. Podia ter sido elemento repetido. Ctrl 33 na posição 6, aqui 0, posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5 e 6. Está correto. Não ficou com dúvida, vamos ver os elementos repetidos, se tiver elementos repetidos. 5, 2, 1, 3, 1 de novo, 4. Que elemento localizar? Vamos ver o 1. Então ele guardou o 1, o 0, 1, 2, 3 na posição, última posição que ele encontrou. Então é assim que nós vamos continuando os nossos exercícios. O próximo exercício é selecionar os elementos pares de um vetor. Esse é muito fácil. Você atravessa o vetor, pesquisando. Você faz a pesquisa no vetor inteiro e divide todos os elementos do vetor por 2. Aqueles em que o resto da divisão for 0, então você simplesmente imprime. Isso é fácil. Vamos ver aqui rapidinho o nosso programa, que é o programa 3. Está aqui o nosso programa. Até um certo ponto ele é igual aos outros, até que ele recebe o vetor e vai colocando Bom, aqui é que começa realmente o nosso programa. Ele imprime o vetor recebido, vai imprimir no vídeo o vetor recebido, aqui é vetor, imprime novamente uma string com um colchete abrindo e faz um laço. Enquanto o i for menor que lá em vetor, quer dizer, isso aqui é a forma dele pesquisar o vetor inteiro, ele faz o seguinte: se o vetor é um if dentro do while, se o vetor dividido por 2 for igual a 0, dividido, quer dizer, o resto da divisão do vetor por 2 é igual a 0, significa que o elemento é par, o vetor em si é par. Ele simplesmente imprime o vetor em si e acabou o laço. Acabou o laço, acabou o laço, acabou o if. Então, aqui é o fim do laço, i igual a i mais 1, e ele termina imprimindo o colchete fechando. E acabou o nosso programa. Facílimo, muito simples. Vamos executar nosso programa 23. Então, vamos ver quantos elementos não adicionar. Novamente, nós vamos adicionar aqui qualquer quantidade de elementos. E ele vai selecionar, por exemplo, entre 1, 2, 3, 4, ele vai selecionar o 2 e o 4, que são os elementos pares. Vou executar mais uma vez, colocar aqui 10 valores. Então vamos misturar aqui números quaisquer, alguns pares, outros não. E ele vai estar aqui os números que eu forneci, todos aqui nessa lista, e ele vai imprimir somente os números pares seguintes.